Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo que o Senhor já fez nesta noite. Já que você está de pé, dá um sorriso bem bonito para esse irmão e fala: como é bom você estar ao meu lado para adorar a Deus comigo nesta noite. Aleluia. Podeis sentar dando glória a Deus. Livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Enquanto você se localiza, eu quero aqui agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Marcos Rosênio. Acertei? Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando seu ministério, essa igreja, a sua família. Os irmãos costumam ler de pé isso? Então pode, por gentileza. Comigo está minha esposa, Ionaira. Nosso filho não pôde estar conosco hoje. Está em uma outra missão. Mas nós estamos aqui para louvar a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemo-nos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que perecemos-nos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis sentar. Creio que o Senhor, nessa noite, tem algo para falar com os nossos corações. O texto começa dizendo: e naquele dia. Mas que dia foi esse? Porque o texto começa justamente dizendo: e naquele dia, sendo já tarde. Naquele dia, Jesus pregou acerca do reino de Deus. Naquele dia, o Senhor ensinou. E naquele dia também surgiu várias parábolas. Naquele dia, o Senhor pregou para uma multidão. E eu acredito que a parte humana de Jesus, pois vocês sabem que Jesus era 100% homem e 100% Deus, quando estava aqui na terra. E eu acredito que a parte humana de Jesus, ele queria descansar, ele queria um pouco de privacidade com os seus discípulos, e o texto vai dizer que ele convida os seus discípulos para ir para o outro lado da margem. Quando a Bíblia diz que ele convida os seus discípulos para passar para o outro lado, dá-se a entender que ele está próximo ao Mar da Galileia. Todos vocês sabem que o Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, mas é um grande lago. Eu acredito que o Senhor convida os seus discípulos, pois ele queria um tanto de um lugar reservado para estar com os seus discípulos. Aí o texto vai dizer que ele entra no barco e vai para a parte traseira, que é chamada de popa. Eu não sei se você já esteve dentro de uma embarcação, eu não sei se você já navegou em um grande lago, em uma represa, ou até mesmo em alto mar. Eu sou oriundo do estado do Rio Grande do Norte. Eu nasci no estado do Rio Grande do Norte, na cidade chamada Areia Branca, próximo de Mossoró, na região onde tem bastante sal.
Então, eu tenho propriedade para falar sobre a embarcação. Por quê? Porque o meu pai, ele é pescador. Hoje ele está aposentado, mas na época que eu era pequenininho, ele pescava lagosta. Eu costumo dizer que eu fui criado à base de lagosta, de camarão e de peixe. Eu senti um pouquinho de inveja santa. Eu, inclusive, falei com o meu pai, e o meu pai, esses dias, eu falando com ele no domingo, falei, pai, como é que estão as coisas por aí? Ele falou, filho, eu estou aqui comendo um peixe e a sua mãe está preparando uma muqueca de camarão. Eu falei, está melhor do que eu, que vou comer frango daqui a pouco. Então, eu tenho propriedade para falar sobre embarcação, pois o meu pai era pescador e tinha 2 embarcações que pescava lagosta. Então, para você se localizar dentro da embarcação que Jesus estava, ele entra na embarcação e vamos dizer que aqui é a parte traseira da embarcação, que se chama popa, e aqui na frente se chama proa. Então Jesus entra na embarcação, vai até a parte traseira, ele pega uma almofada, um travesseiro, deita, coloca a sua cabeça e vai descansar. Pois Jesus tinha dado uma ordem, Jesus tinha falado para os seus discípulos, passemo-nos para o outro lado da margem. Tem uma promessa aqui, Jesus está falando dentro da embarcação para os seus discípulos, dizendo, passemo-nos para o outro lado da margem. Escute bem uma coisa, a embarcação sai da margem do mar da Galileia e eles começam a navegar. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a pensar na nossa vida, que também é uma grande navegação nesse oceano gigantesco chamado vida. Quando os discípulos de Jesus saem da margem do mar da Galileia, eu acredito que eles saem alegres, pois o mestre está dentro da embarcação, mas o texto vai dizer que se levantou um grande temporal de vento. Isso não estava programado nessa navegação, não estava no roteiro que ia se levantar uma grande tempestade. Assim também é a vida, que parece que vai tudo bem, você está com saúde, você está trabalhando, a sua vida conjugal está indo de vento em proa, está tudo mil maravilha, mas de repente, sem avisar, aparece uma enfermidade. Aí o vento começa a soprar. De repente, a empresa te chama e te manda embora. O desemprego bate à tua porta e o vento começa a soprar. A sua vida conjugal, familiar, está tudo bem e de repente, do nada, se levanta um vendaval dentro da tua casa. Você olha para um lado, olha para o outro e diz, mas espera aí, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e por que agora esse vento, essa tempestade invadiu a minha vida? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Levante a sua mão mais alto que você puder. O vento vem mesmo, a tempestade se levanta mesmo, só que tem uma coisa, Jesus está dentro da embarcação dizendo, passemos-nos para o outro lado da margem. E se Jesus falou, Ele garante que você vai chegar do outro lado. Só quem acredita, abre a boca e enche esse lugar. Fala para 2 ou 3 aí. O melhor lugar que você pode estar em meio a uma tempestade é dentro da embarcação que Jesus está. Aleluia. Aleluia. Então a embarcação sai e o roteiro era chegar do outro lado. Mas o texto vai dizer que o vento se levantou. De repente,
sem avisar, sem sinal. Mas Jesus estava na embarcação. Só que Jesus estava dormindo na embarcação. O vento soprou. Escute bem uma coisa. Ali só tinha homens experientes. Ali só tinha homens experimentados na pesca. Os filhos de Zebedeu. Ali estava Pedro. Homens que conheciam o mar da Galileia na palma de sua mão. Homens que conheciam de uma ponta a outra aquela região. Mas quando o vento começou a soprar, quando a tempestade se levantou, eles passaram a ouvir o barulho do vento. Eles passaram a ouvir o sopro do vento. E me parece que o temor entrou no seu coração. E bateu um desespero dentro daquela embarcação. Porque eu acredito, com a experiência que aqueles homens tinham, eles fizeram de tudo para governar aquela embarcação, para que a embarcação não perdesse o rumo. E tem um perigo em meio à tempestade. Porque Jesus falou, passemo-nos. Jesus não falou? A ordem não tinha sido dada. Eles deveriam crer na palavra de Cristo. Mas enquanto tudo estava bem, quando tudo ia a mil maravilhas, estava tudo tranquilo. Mas quando o vento se levantou, eles se desesperaram. E me parece que aquela voz que ecoava dentro da embarcação, eles já não ouviam mais. Mas eles ouviam o barulho do vento. Fala para 2 ou 3 aí. Não dê ouvido a barulhos externos. O barulho externo vai fazer você perder o foco. Eu vi um certo pastor falando, o ano passado, que o muçulmano, ele entra na faculdade e ele sai muçulmano. O cristão entra na faculdade, mas não vamos generalizar. Ele entra na faculdade, ele sai qualquer outra coisa, menos cristão. Porque quando ele entra na faculdade, ele entrou com uma voz. Passemo-nos para o outro lado. Ide pregai. Ele ouviu palavras. Ele está dentro da embarcação. Ele ouviu sermões. Mas quando ele chega na faculdade, ela chega na faculdade, ela passa e ele passa a dar ouvido a barulhos externos, vozes externas. E quando sai da faculdade, sai qualquer outra coisa. Não sai crendo, sai se levantando muitas das vezes contra a Bíblia e contra a liderança. Só que o problema é que deu ouvido ao barulho externo. Mas se tivesse dado ouvido à voz que estava dentro da embarcação, sairia cheio de Deus, sairia missionário de dentro da faculdade, porque lá Deus iria usar, lá dentro da faculdade Deus ia fazer algo tremendo na vida dessa pessoa, mas deu ouvido a barulhos externos. E o barulho externo, irmãos, é um perigo. Lembrei-me agora, pastor Marco Lozeno. Eu aceitei Jesus em 1995. E sempre eu tive esse desejo de pregar a palavra de Deus. E meu irmão estava afastado, ele volta para Jesus. E uma semana depois ele vai a um congresso e traz uma fita de um pregador na época. Ele tinha me convidado para ir para esse evento, eu não fui, mas ele trouxe a fitinha do pregador.
Coloquei lá naquele gravador, sabe aqueles deck? Ouvi. Quando eu ouvi aquela mensagem, eu não esqueço até hoje. O tema era: não aparecereis vazio perante o Senhor. Eu ouvi aquela mensagem, achei linda a mensagem e falei: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Só que eu não sabia o espinho que era, mas eu aceitei. E pregava a palavra na zona sul de São Paulo. No dia que eu saí para a zona leste, parecia que eu estava saindo de São Paulo. Casei em 97, 99 eu vou para o meu estado, o estado do Rio Grande do Norte, apresentar a minha esposa, o meu pai e a minha mãe. E lá eu estou pregando, o pastor, eles me convidam e diz: filho, vai me representar no congresso. Eu fui representar o pastor e nesse congresso tinha um cantor muito famoso da região. Terminei de pregar, pastor, ele me chama de canto e diz assim: até que você prega direitinho, porém você faz barulho demais. E quem faz barulho demais não vai muito longe. Aquilo foi como se fosse uma máquina de quebrar concreto. Você vai entender porque eu estou contando isso. E eu falei: Senhor, será que ele tem razão mesmo? Será que ele tem razão? Porque ele já tem muito tempo de estrada, ele já conhece muito. Eu estou começando agora. Eu acho que esse negócio de pregar não é para mim, não. Eu vou parar. Sabe o que é isso, irmão? Vozes externas. Só que quando eu chego na casa que eu estou hospedado, eu vou orar. E quando eu estou orando, o Espírito do Senhor entra de uma forma poderosa dentro de mim. E eu escuto a voz de Deus dentro do meu coração dizendo: filho, eu sei de onde te tirei. Para de estar dando ouvido a vozes externas. Vozes que não conhecem a tua história e não sabem de onde você saiu. Abre a tua boca, porque eu vou te usar nessa terra. Levante a mão só quem tem promessa de Deus. As vozes externas vão tentar fazer você parar. Vozes externas vão tentar parar a tua embarcação, mas Deus me toma como profeta nesta noite para dizer para você: a promessa de Deus ainda está de pé. Quem tiver de pregar, vai pregar. Quem tiver de cantar, vai cantar. Quem tiver de vender, vai vender. Quem tiver de comprar, só quem tem promessa abre a boca e enche-se. Portanto, não dê ouvido a vozes externas. Não dê ouvidos a vozes externas. Fica com a voz de Jesus. Passemo-nos para o outro lado da margem. O vento soprou, a onda se levantou, e eles, eu imagino, tentaram de várias formas controlar a embarcação, pois aqui tinha homens experientes. Só que tem uma coisa: a tempestade era muito forte. O vento era muito forte. O medo entrou no coração. Tem um escritor americano chamado David Jerome. Ele diz que o que nos coloca no mesmo nível, o que coloca o ser humano no mesmo nível, é o medo. Porque o medo, ele vem para o rico, mas o medo também vem para o pobre. O medo vem para o grande, mas o medo também vem para o pequeno. O que nos coloca no mesmo nível e no mesmo tamanho, nivelado, é o medo. Porém, para nós que conhecemos o Deus que nós servimos, é diferente.
Porque quem tem o Deus que nós servimos, sabe que qualquer pessoa que se levantar, qualquer gigante que se levantar, ou qualquer tempestade que se levantar, vai cair por terra, porque o nosso Deus é grande. Aleluia! A onda está balançando. Eu falei para vocês que eu sou do estado do Rio Grande do Norte, né? Meu pai, pescador. E ele tinha 2 barcos de pesca, ele inventou de comprar mais um. Isso para o meu irmão, que já estava na idade para pescar, e alguns já pescavam. Nós somos em 11 lá em casa. Eu sou o caçula. Acabei de completar 47 anos agora, dia 23 de dezembro. E eu muito pequeno, ele falou: filho, eu comprei um barco na cidade de Galinhos, e eu quero que você vá comigo, porque você nunca foi no alto mar. Você não conhece ainda como é uma embarcação em meio ao mar. Você não conhece o cheiro da maresia. Eu fui com ele, 4 da manhã nós acordamos, ele chamou mais 2 pescadores dele. Quando eu entrei na embarcação, ele disse: vá dormir, porque 8 da manhã nós vamos estar na cidade de Galinhos. Eu nunca tinha ido em alto mar. Então, quando o barco saiu ali do rio, como nós chamamos de Bahia, onde ficavam as embarcações, quando o barco entrou de mar adentro, eu percebi que a embarcação subia, e quando descia, era uma pancada muito grande no casco da embarcação. Aquilo eu fiquei com medo. Eu subi até a cabine e falei: pai, o que é que está acontecendo? Eu pequenininho. Ele falou para mim: filho, vá dormir, está tudo sob controle. Quem está no comando dessa embarcação é seu pai, e eu conheço esse mar de uma ponta a outra. Então eu desci novamente até o porão e fiquei lá. Só que cada vez que a embarcação entrava de mar adentro, mais a onda jogava a embarcação para cima, e a pancada era muito grande. Então eu subi novamente até a cabine e falei: pai, eu estou com medo, eu não sei o que está acontecendo. Ele falou: filho, vá dormir. Quem está no controle dessa embarcação é o seu pai. Então aquela palavra me acalmou. Eu desci até o porão e peguei no sono. 8 da manhã eu acordei com aquele cheiro de café. Quando eu subo, ele olha para mim e diz assim: eu não falei para você que nós estaríamos na cidade de Galinhos 8 horas da manhã tomando café? Sabe o que eu quero dizer com isso? A tua embarcação pode balançar. A tua embarcação pode subir através das ondas. Você pode até ficar com medo. É normal ter medo. Só que lembre-se de uma coisa: quem está no controle dessa embarcação é Jesus. Quem está no controle dessa embarcação é o comandante dos comandantes. Ele está no controle da tua embarcação. Escute, talvez tenha alguém na beira do mar, olhando o teu barquinho se balançando em meio às ondas e dizendo assim: agora vai naufragar, agora vai a pique. Eu quero ver até onde ele vai, eu quero ver até onde ela vai. Tem torcida torcendo contra, mas coitado dele, coitada dela, porque eu já vejo o teu barco do outro lado. Quem ordenou foi Jesus. Me ajude a pregar. Fala para 2 ou 3: eu quero te ver do outro lado. Você vai chegar do outro lado. É promessa de Deus. É promessa de Deus. A embarcação balançou. E eu imagino que eles tentaram de tudo para controlar a embarcação. Só que o texto vai dizer que o vento soprou e a onda começou a entrar para dentro da embarcação. Enquanto era só o vento soprando,
eu imagino eles controlando, tentando controlar a embarcação. Mas quando a água começou a entrar, aí o texto vai dizer que eles disseram: mestre, não te dá que perecemos. O que eles quis dizer é: Senhor, não está vendo que a embarcação vai afundar? O Senhor não está vendo que vamos a pique? Jesus estava como, irmãos? Dormindo. Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque Jesus tinha certeza que ele ia chegar. Jesus já preparou tudo. Jesus já preparou o roteiro. Jesus já está te esperando do outro lado, com peixe e com pão. Então aquieta o teu coração. Estamos no início de 2024, fica tranquilo. Ei, nós só estamos começando. Tem muita coisa boa para acontecer esse ano. Se prepare para viver o melhor ano da sua vida. Vai ter tempestade? Vai. Vai ter vento? Vai. A embarcação vai balançar? Vai. Mas Jesus está nela. E enquanto ele estiver dentro, essa embarcação não afunda. Então, quando eles viram que a água começou a entrar, foi aonde bateu o desespero. Porque enquanto o vento estava soprando, eles estavam tentando controlar. Só que tem coisas na nossa vida que eu e você podemos até tentar controlar ou tentar resolver, porque tem coisa que realmente nós podemos, porque o Senhor só vai fazer aquilo que eu e você não puder. Você faz o possível, e o Deus que você serve faz o impossível. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: o impossível está na mão dele. E eu profetizo sobre a sua vida nesta noite portas abertas. Eu profetizo em nome de Jesus a cura sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus livramento para o ano de 2024. Deus está dizendo aqui nesta noite, dentro desta casa, que há livramento para a vida daqueles que creem. O que você pode fazer, faça. Mas o que você não pode fazer, sai da frente, porque o Senhor vai agir. Então Jesus está na popa da embarcação. Licença aqui, pastor Marcos. Mestre, o Senhor não está vendo que a embarcação vai naufragar? Jesus levantou, não falou nada com ninguém, foi até a proa da embarcação e repreendeu o vento. E disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. Jesus olha para eles e diz: por que estáis tão tímidos? Ainda não tende fé? Eles conheciam Jesus, sim ou não? Eles já tinham visto Jesus operar milagres, sim ou não? Só que eles nunca tinham visto Jesus controlar a natureza. O interessante aqui é que Jesus não fala com ninguém. Ele só vai até a proa da embarcação e repreende a tempestade. Sabe por quê? Porque ele já tinha dado uma ordem. Não era a tempestade que ia parar a embarcação.
Não era o mar que ia fazer a embarcação naufragar, porque ele estava no controle de tudo. O vento só soprou enquanto ele estava na popa. No momento que ele se levantou e foi até a proa, o vento teve que parar. A tempestade teve que parar. Sabe o que eu quero dizer para você? O Senhor está levantando-se da popa para ir para a proa. Se prepare, porque alguma coisa vai acontecer. Você vai começar a perceber que esse vento vai se acalmar. Você vai perceber que as coisas que estavam travadas, elas vão destravar. Aquele documento que está lá na gaveta vai passar para cima. O Senhor vai fazer assinar, porque Ele é Deus na tua. Se prepare, porque Ele já saiu da popa. Se prepare, porque Ele chegou na proa. Vento, mar. Olha o vento. Quando eles viram que o vento tinha cessado e o mar tinha acalmado, um olha para o outro e diz: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Preciso falar algo aqui nesta noite. Que Deus tem poder para te livrar diante do problema, mas também Ele tem poder para te livrar durante o problema. Eu vou repetir de novo. Ele tem poder para te livrar diante do problema, e Ele tem poder para te livrar durante o problema. Tem situações que você nem viu, tem livramento que você nem enxergou, mas o Senhor já estava lá na frente. Quer ver uma coisa? Josafá está no seu palácio, quando de repente entra um mensageiro dizendo: está vindo 3 nações para pelejar contra ti. Eles não estão vindo para brincar, eles estão vindo para destruir a Judá. O texto vai dizer que Josafá temeu no seu coração e pôs-se a buscar ao Senhor. Ele está diante de um problema, está acontecendo um problema. A Bíblia vai dizer que ele pregou um jejum e o povo se reúne no pátio da congregação. Deus levanta um profeta, fala para Josafá não temer, fala para Judá não temer e ordena que ele saísse no outro dia para encontrar com aquelas 3 nações, que era para ele subir pela ladeira de Zim e encontrar o ex no fim do vale de Jeriel. E naquele encontro eles não teriam que pelejar, mas tomasse posição e ficasse parado. E eles iam contemplar o livramento que o Senhor ia dar. Só que Judá não está vendo o problema a olho nu. Eles sabem que tem um problema, mas eles não estão vendo. No momento que eles saem, Deus dá uma estratégia a Josafá para colocar os levitas na frente, e eles partem cantando. E quando eles chegam no local onde estão aquelas 3 nações, o texto vai dizer que enquanto Judá cantava, o Senhor
fez emboscada contra o inimigo. Eu falei para você que o Senhor livra diante do problema e durante o problema. Quando Judá chegou, só viu corpos estendidos. Sabe por quê? Porque o Senhor já tinha ido lá na frente. Então fica tranquilo que os teus caminhos já estão guardados pelo Senhor. Enquanto você está aqui glorificando, orando, cantando, rendendo glória a Ele, Ele já foi na frente, quebrou as barreiras, jogou por terra as muralhas, quebrou as correntes, e está dizendo para você aqui nesta noite: eu estou descendo com livramento. Quer ver um problema que estava acontecendo diante deles? Nabucodonosor levanta a estátua, e a ordem era: na hora que tocar o instrumento, todos deveriam dobrar os seus joelhos e adorar a imagem que Nabucodonosor tinha feito. Quando os instrumentos tocaram, o texto vai dizer que todos que estavam ali se prostraram diante da imagem de escultura que Nabucodonosor tinha levantado. Porém, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e Ananias, na hora que o instrumento tocou, eles permaneceram de pé. Eles estavam vendo o problema diante dos seus olhos, mas não se prostraram. Eles falaram para o rei: o Deus que nós servimos, Ele nos livrará das tuas mãos e da fornalha de fogo. Ou seja, durante o problema, o Senhor estava com aqueles 3 jovens. O problema é que eles não sabiam que Sadraque, Mesaque e Abednego servia a um Deus grande, a um Deus forte. Eles vão dizer que amarram ele e jogam os 3 jovens dentro da fornalha. Eu costumo dizer que não é o 4º homem da fornalha que está lá dentro, mas quem está lá dentro é o primeiro, porque ele chegou primeiro, o alfa, o ômega. Ai, meu Deus do céu, pode até se levantar reis e nações, mas o Senhor já está de pé para dar vitória. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 7 de Lucas. Lá vem Jesus com a multidão. Na cidade está saindo uma viúva e um cortejo fúnebre. Um moço morto. Jesus está vindo com a multidão. Ele para na divisa da cidade, na porta da cidade. Ele toca no esquife, toca no caixão e olha para aquele moço que estava morto e diz: levanta-te. Aquele que estava morto ressuscitou. Mas quem é este? Capítulo 9 de João. Ele está vindo com os seus discípulos, e os seus discípulos olham para um cego e olha para ele e diz assim: Senhor, quem pecou, foi ele ou foi os seus pais para que nascesse cego? Jesus olha para o cego e diz, e olha para os seus discípulos e diz também: nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas foi para que
que se manifestasse nele a obra daquele que me enviou. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando não se pode trabalhar. Ele cospe no chão, faz um lodo, coloca nos olhos do cego. Mas quem é este? Ele fala para o cego: vai, lava-se no tanque de Siloé. O cego foi, lavou e voltou enxergando. Mas quem é este? Ele está indo para a casa de Jairo, quando de repente uma mulher com fluxos de sangue há muito tempo olha e diz assim: se eu pelo menos tocasse na orla das suas vestes, eu seria curada. Então ela vai, toca nas vestes do mestre. O Senhor para e diz: alguém me tocou. Ou alguém olha e diz: mas mestre, está todo mundo te tocando. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Mas quem é este? Ele olha para a mulher diz: foi eu. Ele diz: vai, a tua fé te salvou. Aí quando a mulher curada, vem os servos de Jairo dizendo: não precisa ir mais na tua casa, Jairo, a tua filha morreu. Jesus ainda caminhando para a casa de Jairo, fala: Jairo, fica tranquilo. Ele entra no quarto, a menina está lá morta, fria. Ele entra no quarto e diz assim: Talita cumi, eu te ordeno, levanta-te. A menina que estava morta ressuscitou. Mas quem é este? É aquele que está em Cafarnaum pregando, e de repente é aberto um buraco no telhado e desce uma cama com um paralítico no meio aonde ele estava. Ele olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Alguém que está dentro da casa murmura em seu coração. Ele olha para aqueles que estavam na casa murmurando e diz: o que é mais fácil, é curar ou mandar levantar? Aí eles não sabiam o que fazer. Jesus olha para o paralítico e diz: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Mas quem é este? É aquele que o seu povo está diante do mar vermelho, Faraó atrás, mar na frente, Faraó atrás, mar na frente. Ele fala com Moisés: o que é que tu tem aí, Moisés? Eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. Então toca nessas águas, Moisés. As águas do mar vermelho se abriu e o povo passou em terra seca. Mas quem é este? É aquele que passou no caminho da tua vida, te viu jogado na sarjeta, te convidou para andar com ele hoje. Você está aí batizado com o Espírito Santo, restaurado, com o nome na praça, todo mundo olhando e dizendo: ali é um homem de Deus, ali uma mulher de Deus. Mas quem é este? Ele é Jeová, Ele é poderoso, Ele é eterno, general dos generais, guerreiro que nunca perdeu uma batalha, Emanuel, Alebaracel Etchomanai, príncipe da paz, eterno. Ele é grande, ele mede o mar na palma de suas mãos, a terra é poeira dos seus pés. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está em qualquer lugar do universo e dessa terra. Ele é grande. Se você acredita, faz barulho de glória. Mas quem é esse? Levar a Sebinai. Mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem.
ele entra na porta das ovelhas. E está lá um paralítico há 38 anos. Jesus nasceu, foi criança, adolescente, jovem, Jesus adulto. E aquele paralítico já estava lá há 38 anos. Mas ele entrou pela porta das ovelhas. Ele vai em direção ao paralítico. Olha para o paralítico. Quer ser curado? Mas, mestre, Senhor, não tem quem me coloque no tanque quando as águas são agitadas. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta: quer ser curado? Jesus nesta noite está falando para você. O que é que você quer? Qual é o desejo do teu coração nesta noite? Fala com Ele nesta noite, porque Ele está aqui para receber a tua adoração. Quer ser curado? Quero, Senhor. Então toma a tua cama e vai para a tua casa. Mas quem é este? É aquele que está passando em Jericó. E um cego de nascença. E um cego que há muito tempo pedia esmola. Ouve o barulho das pegadas. Ouve o barulho. Ele pergunta: quem está passando aí? E alguém diz: é Jesus de Nazaré. Só que ele grita outra situação: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quem é este? Ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para batizar. Ele tem poder. Ele é poder. Todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. A chave da vida e da morte está na mão dele. Mas quem é este? É aquele que João viu e disse: os seus olhos é como chama de fogo, os seus pés é como latão reluzente. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Por gentileza, fique de pé. Mas quem é este? Você pode sentir a presença dele aí onde você está. Você pode sentir a presença dele aí onde você está. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite e está dizendo para você: eu sou o teu Deus. Feche os teus olhos e levante a sua mão mais alto que você puder. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus de Nazaré, assim como o Senhor curou o cego Bartimeu, assim como o Senhor curou o cego do capítulo 9 de João, assim como o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou.
mudou. Nós estamos nesses 12 dias profetizando em teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aonde tiver um crente que esteja enfermo, sai agora a enfermidade, em nome de Jesus. Aonde tiver um crente batizado no Espírito Santo, recebe em nome de Jesus renovo, 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 ousadia para pregar o Evangelho, poder, poder, poder. Se é batizado no Espírito Santo, ore em línguas estranhas. Ore em línguas estranhas. Ore em línguas estranhas. Eu já ouço barulho de línguas. Eu já ouço barulho de línguas. Eu já ouço barulho de línguas. O Senhor está renovando. O Senhor está renovando. O Senhor está renovando. Ei, se não é batizado, em nome de Jesus, recebe o batismo com o Espírito Santo aí onde você está. Recebe o batismo agora. Recebe. Recebe. Recebe o batismo. Fale em novas línguas. Fale em novas línguas. Está descendo fogo sobre a sua cabeça. Está descendo fogo sobre a sua cabeça. Erebia, Duriminai, Eremicala para céu e Chomanai. Em nome de Jesus, entra debaixo dessa glória. Entra debaixo dessa unção. Está descendo unção sobre as nossas. Eu ouço barulhos. Eu ouço barulhos. Eu ouço o barulho de línguas estranhas nessa noite. É calabaia, sominai. Recebe. Recebe o renovo. Recebe o renovo. Não saia daqui nesta noite sem receber da parte de Deus poder, graça, poder, graça. Está descendo o dom de variedade de línguas. Está descendo o dom de profecia. Está descendo os dons de revelação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde tiver um crente pentecostal, recebe fogo sobre a sua cabeça. Olha aí. Olha aí. Olha aí, levai, eu estou sentindo uma glória aqui nesse altar. Eu estou sentindo uma graça aqui nesse altar. Recebe. Se sentir de profetizar, profetiza. Se sentir de pular, pula. Sinta a presença do Espírito Santo. Eu ouço barulhos. Eu ouço barulhos. Terecalabara seminai. Remanchocomanai. Remanchocomiancho esemianai. Chorebaracão. Jesus está renovando aqui hoje. Jesus marcou essa data para te renovar. Que graça, que glória. Você tem intimidade com esse irmão
irmão, abraça ele e profetiza: hoje Jesus chegou aqui para te renovar. Recebe o renovo agora. A embarcação chegou do outro lado. Mas a embarcação de Jesus está passando aí. E hoje Ele está te convidando para você voltar para a embarcação novamente. Cadê você que está afastado do Evangelho? E hoje entrou aqui com desejo de voltar para a embarcação onde Jesus está. Dá um sinal aí com a sua mão. Você que está afastado do Evangelho. Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho e quer tomar uma decisão hoje de voltar a navegar com Jesus? Dá um sinal aí com a sua mão. Vem até aqui, jovem. Aleluia. O jovem aqui para abraçar ele. O Edmilson tomou a decisão certa de voltar para dentro da embarcação onde Jesus está. Cadê você? Tem mais alguém aqui que precisa voltar? Chega até aqui, por gentileza. Venha depressa. Tem mais alguém aqui que deseja voltar?